Coronel Antônio de Matos, já nos seus 72 anos, era temido. Seus olhos pequenos e frios observavam tudo. Sob suas ordens havia mais de 130 escravizados, capatazes armados e uma rede de influências que alcançava até deputados provinciais. Seu único filho, Eduardo, herdeiro de toda aquela riqueza, era o oposto do pai. Formado em direito em Coimbra, leitor de romances europeus, introspectivo, estranho aos códigos de brutalidade que sustentavam a fazenda. E, como era esperado entre grandes famílias, seu casamento havia sido arranjado. A noiva, Clara Vergueiro, 19 anos, filha de outro latifundiário poderoso. Com essa união, terras seriam unificadas, conflitos comerciais evaporariam e a dinastia Matos estaria assegurada por mais uma geração. Era o que todos acreditavam. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal agora. O que vem a seguir é uma história que não aparece nos livros de história, mas que revela a alma do Brasil do século XIX. A fazenda se transformou num formigueiro de trabalho. Escravizados enceravam tábuas de madeira nobre, lustravam pratarias, montavam estruturas para mais de 80 convidados vindos de toda a província. Carruagens chegavam carregadas de damascos, porcelanas francesas, vinho do Porto, champanhe e caixas de charutos cubanos. Mas sob a superfície da celebração, algo se rompia. Clara, a noiva, vivia um terror íntimo. A ideia da noite de núpcias, sobre a qual recebera apenas sussurros confusos no convento, a paralisava. Chorava em segredo, rezava pedindo que fosse poupada. Sua mãe tentava consolá-la em vão. Conselhos religiosos e frases sobre dever feminino apenas agravavam seu desespero. Foi então que Dona Mariana, mãe de Eduardo e verdadeira governante da fazenda após a morte do marido, entrou em cena. Era uma mulher prática, de raciocínio frio. Sabia que um escândalo sexual podia destruir gerações de influência. Numa conversa secreta com a mãe da noiva, ela propôs um caminho impensável. Entre a população escravizada da fazenda havia uma jovem chamada Isabel. Tinha 23 anos. Nascera ali, filha de uma ama de leite que amamentara o próprio Eduardo quando criança. Era diferente, inteligente, observadora. Aprendeu a ler ouvindo as aulas dadas ao filho da casa. Sabia receitas francesas que apenas observava a cozinheira preparar. Compreendia, como poucos, a mecânica de poder dentro da casa grande. Seu corpo era marcado pela ambiguidade, pele clara, traços finos que denunciavam o pai nunca reconhecido, um antigo feitor português. Os homens da casa a observavam em silêncio. Assim com suspeita. Dona Mariana sabia disso, e foi ela quem disse, na noite de casamento, quando tudo escurecer e o vinho fizer seu trabalho, será Isabel quem entrará no quarto. A mãe da noiva, desesperada, concordou. Clara não soube de nada. Nem Eduardo. A festa foi suntuosa. Músicos vieram de Ouro Preto. A mesa principal ostentava doces portugueses, jarras de café e vinho importado. À meia-noite, embriagado pelos brindes, Eduardo foi conduzido ao quarto nupcial. Luzes apagadas, cortinas fechadas, quarto em completo breu, e Isabel, vestida com a camisola de Clara, foi levada até a cama. O que aconteceu ali, ninguém descreveu. Mas pela manhã, lençóis manchados foram exibidos como prova de consumação. A honra das famílias estava protegida. Todos acreditavam, menos 3 pessoas. Isabel, Dona Mariana, e Deus. Se esse tipo de história faz você repensar a história oficial do Brasil, compartilhe o vídeo agora com mais pessoas. Nos dias seguintes, tudo pareceu normal. Isabel retornou à senzala. Clara começou a viver seu casamento, agora com alguma preparação emocional. Eduardo nunca desconfiou, mas aquela noite plantou uma semente silenciosa, imortal. Em 1873, um ano após o casamento, Isabel começou a ganhar privilégios incomuns. Foi transferida da senzala para a casa grande. Passou a cuidar da lavanderia pessoal de Eduardo. Recebeu roupas melhores. Era tratada com cautela por Dona Mariana. Nada disso passava despercebido pelos outros escravizados. Nem pelas visitas. Começaram os sussurros.
Ela sabe demais. Ela guarda um segredo. Em 1875, 4 anos após o casamento, algo mudou. O coronel Matos, já debilitado pela idade, decidiu vender parte de seus escravizados para financiar um novo terreiro de café. Entre os nomes incluídos no lote de venda estava Isabel. Dona Mariana tentou impedir. Eduardo estranhou, mas nada disse. Mas a ordem do patriarca foi absoluta. Isabel foi vendida para um negociante de Campinas por um valor alto para alguém, sem habilidades agrícolas, cerca de $2.500,000. Alguns dizem que ela foi vendida para que o segredo fosse apagado para sempre. Outros afirmam que ela própria pediu para ir, temendo represálias. O fato é que Isabel desapareceu da história da fazenda naquele ano. Mas não da história da família. A partir dali, o Império dos Matos começou a ruir. Pouco depois, um surto de ferrugem atingiu os cafezais. Depois, uma das grandes tulhas pegou fogo. 2 capangas de confiança abandonaram a fazenda e se juntaram a um coronel rival, levando segredos comerciais. Boatos começaram a circular. Alguns diziam: o que foi feito no escuro, virá à luz. Outros: há quem jure que Isabel levou consigo mais do que memórias. Em 1879, a família Matos vendeu metade das terras. Em 1884, o filho único do casal nasceu, mas moradores diziam que não tinha o semblante dos Matos, e sim traços mais próximos dos escravizados da família. Quando a Lei Áurea finalmente foi assinada, em 1888, a fazenda Serra Alta já estava hipotecada. Em 1892, foi leiloada. Em 1907, um documento cartorial apareceu em Machado, Minas Gerais. Registrava terras em nome de uma mulher livre, mestiça, chamada Isabel das Dores Matos. Alguns afirmam que era a própria escrava, agora liberta e proprietária. Outros dizem que era sua filha. Ou apenas coincidência. O que importa é que o nome, Isabel, reapareceu exatamente onde não deveria. E a antiga Casa Grande, já em ruínas, serviu por anos de depósito e depois foi engolida pelo mato. Nada restou da glória dos Matos. A não ser a história. Se você está assistindo até agora, escreva nos comentários: eu quero a parte 2 desse caso. A noite de núpcias em que uma escrava tomou o lugar da noiva pode ser apenas uma história. Ou pode ter sido um crime real, apagado da história oficial para preservar sobrenomes. Não há registros completos, apenas fragmentos, relatos orais e suposições. Mas algo é certo: o Brasil foi construído sobre silêncios. Sobre acordos feitos no escuro. Sobre corpos que não podiam decidir seu destino. E sobre famílias que caíram por causa dos segredos que criaram. Essa história nos lembra que o poder muda de mãos, às vezes lentamente, às vezes em uma única noite. Se essa narrativa te impactou, compartilhe com alguém. Se inscreva no canal e ative as notificações. Histórias como essa não podem continuar escondidas.